Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira rica, angelical e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero aqui deixar uma palavra no seu coração. Aliás, essa palavra, isso aqui, na verdade, é uma resposta de Deus a muitas pessoas que se perguntam como fazer a vontade de Deus, ou como saber se está seguindo a Deus corretamente, se Deus ele está se agradando da forma como muitos estão seguindo a Ele ou não. Pastor, eu gostaria tanto de saber se Deus ele está se agradando da forma como eu estou seguindo, se está correto a maneira como eu estou seguindo, se verdadeiramente eu estou agradando a Deus ou não, porque muitas pessoas, acredite você, mesmo estando na presença de Deus, pensam que está agradando. Estou falando de muitas, e na verdade não estão, não por elas não quererem fazer certo, mas é porque deixam se levar. Por isso, seria de extrema importância que você ouvisse esta mensagem, e ao fim dela você pudesse indagá-lo ao seu próprio coração, que você pudesse questioná-lo a si próprio, se a forma como você tem seguido, se está ou não correta, é a maneira como você está seguindo na presença de Deus. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo de número 6, diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja, por essas coisas vem a ira do Todo-Poderoso sobre os filhos da desobediência. Ora, alguém que desobedece é alguém que conhece e anda contrário à palavra. E aqueles que conhecem e andam contrário à palavra e não de acordo com a instrução bíblica, a Bíblia diz que é por essas coisas que vem a ira do Todo-Poderoso sobre estas pessoas. No versículo 7 diz assim: portanto, não sejais participantes com eles. Ou seja, aqueles que andam na dureza de coração, ao contrário da palavra de Deus, que em vez de andar na obediência, desobedece. A Bíblia diz: não sejais participantes com ele. Ou alguém, para não ser participante do erro de outro, tem que afastar-se, não pode ter vínculo, andar no mesmo caminho, andar junto, porque se anda junto, você sabendo do erro de alguém, sabendo da falha daquele alguém, sabendo que há desobediência por parte de alguém, se você continua no caminho por onde aquele alguém está andando, se torna participante, porque sabe e continua, sabe e insiste, sabe, em vez de se desvincular, está continuando, deve se desvincular e procurar fazer o que é certo, procurar seguir corretamente para não ser participante do erro de outros, como diz no versículo 7. Então, todos aqueles que andam contrário à palavra, que andam na desobediência, dureza de coração, a recomendação é afastar-se. Isso aqui, queridos irmãos, é um alerta, é instrução para aqueles que desejam viver biblicamente falando correto na presença de Deus. Alguns podem até pensar que isso aqui é uma crítica ao B, não, isso aqui é um ensinamento da palavra. Disse certa vez o próprio Deus, nas boas-aventuranças no Evangelho de Mateus: bem-aventurado que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, bem-aventurado é aquele que ouve quando Deus fala. Se você deseja andar corretamente na presença de Deus, deve, como diz aqui no versículo 7, se afastar ou se desvincular do erro de pessoas para não se tornar participante com eles. No versículo 8 diz assim: pois outrora ereis treva, falando do passado, porém agora sois luz do Senhor, andai como filho da luz. Quem são filhos da luz? Os que andam na obediência e não na dureza de coração. Se alguém anda na dureza de coração, desobedecendo a palavra de forma antibíblica, ou contrário à palavra de Deus, ainda está em treva, não está na luz ainda, porque quem é da luz obedece, quem não é da luz anda na dureza, desobedecendo. Diz no versículo 9, diz assim: portanto,
Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Ou seja, a pessoa que anda na luz, ela se torna uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa, porque isso é fruto da luz. É uma pessoa justa, ela não comete injustiça e não aceita injustiça com ninguém. E anda também na verdade. A pessoa que verdadeiramente anda na luz, ela não vai aceitar mentira jamais, ela anda na verdade, e aonde tem mentira ela vai se afastar, ela não vai ser participante, ela não vai concordar com a mentira, até porque ela sabe que a mentira não procede de Deus. Então a pessoa que em vez de andar na bondade, anda na malícia do coração, em vez de andar na justiça, pratica injustiça, sabe da injustiça e continua. Em vez de andar na verdade, sabe da mentira e continua. Está nas trevas até agora. Não está agradando a Deus coisa nenhuma. Não está fazendo a vontade de Deus coisa nenhuma. Até porque o título da mensagem fala, né? O fruto da luz e as obras das trevas. O que Deus se agrada e o que Deus se desagrada. O que Deus aceita e o que Deus não aceita. O que é certo e o que é errado. O versículo 10 diz assim: provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Veja que com relação à injustiça, à mentira, à malícia, com relação às coisas erradas, nós devemos reprová-la e não aprovar. Deus não aprova jamais alguém que anda de forma antibíblica. Deus não aceita jamais alguém que anda de forma antibíblica na presença dele, alguém que conhece a verdade, anda na mentira, alguém que conhece a justiça e comete injustiça, alguém que em vez de andar na bondade de Deus, anda na presença de Deus com coração malicioso. Devemos reprovar e se afastar, não ser participante nem cúmplice do erro de quem quer que seja. Antes, porém, reprovai-as. Agora, se alguém sabe que outro anda na mentira, por exemplo, na injustiça, tem um coração malicioso e alguém insiste em andar ao lado daquele outro, andando no mesmo caminho, está sendo participante, cúmplice do erro daquele alguém. Em vez de reprovar, como a Bíblia ensina, está aprovando aquilo que Deus reprova. Queridos, você que me ouve do outro lado, independente da sua religião, independente de onde você congrega, tudo que alguém tem que fazer na presença de Deus é observar os preceitos de Deus e ver se o que muitos anunciam, estou falando de muitos, não de todos, se está de acordo com a palavra. Porque tem muitos que infelizmente estão vivendo de teoria e as pessoas estão seguindo. Então, por isso que eu falei no início, lá te mostrando no início da mensagem, se realmente está fazendo a vontade de Deus ou não, se está andando corretamente na presença de Deus ou não. Por isso que eu vi essa mensagem, você deve indagar no seu próprio coração, seus conceitos, seu próprio entendimento e observar as escrituras. Se está de acordo com a palavra ou se precisa mudar. Se está no caminho certo ou se está andando em caminhos tortuosos e achando que está no caminho certo. Se está agradando a Deus ou se está sendo iludido pelas coisas da vida. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. O que é obras infrutíferas das trevas? Por exemplo, que alguns, não posso aqui generalizar jamais, que usam o evangelho para negociar, vendendo dentro do templo, deve se afastar desses lugares. Se você vir aqui, 2 Coríntios capítulo 2, 17, vai dizer assim: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então aqueles que não usam a palavra para negócio, que não usam a palavra para comércio, esses procedem de Deus. Mas aqueles que estão mercadejando a palavra, conforme 2 Coríntios 2,17, 2 Coríntios 2,17, os que estão mercadejando a palavra, negociando, comercializando, porque mercadejando significa fazer mercado, está enganando. Não é Deus que está por detrás. Isso, na verdade, está comercializando. Aqueles que estão comercializando, Deus não tem nada a ver com isso. Deve afastar-se, reprovar e não aprovar. Não ser cúmplice do erro de ninguém.
Se você vir aqui no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 16, com relação ao comércio também, disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Evangelho de João 2,16. Jesus quem disse isso. Então, todos aqueles que estão negociando, comercializando, mercadejando a palavra, são esses que diz aqui em Efésios 5, 7 e 11 que nós devemos reprovar e não aprovar, não ser participante e nem cúmplice do erro de ninguém. Por isso eu disse no início que algumas pessoas poderiam interpretar de forma equivocada, mas é a Bíblia que afirma isso, queridos, não sou eu. Então, que ao ouvir essa mensagem, você se pergunta se você está seguindo a Deus corretamente ou não. Se realmente o caminho que muitos que me ouvem, não é todos, mas muitos que me ouvem, se você está seguindo corretamente na presença de Deus, se está agradando a Deus de fato ou não, se você está sendo participante ou cúmplice dos erros de alguém ou não. Se você ouvir essa mensagem e você indagar seu próprio coração, muitas pessoas que estão me ouvindo, é só você ter com a mensagem como base bíblica e olhar como muitos têm vivido e se afastar, porque essa é a recomendação da palavra, senão vai se tornar participante cúmplice. E a Bíblia manda reprovar e não aprovar, senão lá no fim Deus vai cobrar por saber a verdade e insistir. Deus vai cobrar por ser participante do erro de outros. Deus vai cobrar por ser cúmplice do erro de outros. Eu pergunto a você que está me ouvindo: você quer ser cobrado? Você quer ser participante e cúmplice do erro dos outros? Se você não quer, se afaste antes que seja tarde demais. Porque se não se afastar, você sabendo da verdade, Deus vai cobrar sim. Não aprove aquilo que Deus tem reprovado. No versículo de número 12 diz assim: porque o que eles fazem oculto, só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovada pela luz, se torna manifesta, porque tudo que se manifesta é luz. Veja, eu vou ler de novo o versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se manifestam. Se você parar ali desse versículo 13 aqui e você fizer uma reflexão rápida, você vai chegar à conclusão de que tem muita coisa aí com relação ao mau exemplo, por exemplo. O mau testemunho, escândalo um atrás do outro, todas as coisas reprovadas pela luz se torna manifesta. Ou seja, as coisas que têm aparecido que estamos vendo é porque Deus está reprovando. Por isso que tem se tornado manifesta. Nós temos visto mau testemunho, mau exemplo, escândalo, ódio, roubo, adultério, tudo que tem se manifestado aí, e nós temos visto em vários aspectos com relação ao Evangelho, é porque Deus tem reprovado e tem permitido vir à tona para que as pessoas vejam, para que as pessoas entendam que Deus não está no meio dessas coisas, Deus não está nesses lugares, nós não podemos aprovar, nem ser participante, nem cúmplice, devemos reprovar e se afastar dessas coisas. Tomara que muitas pessoas que estão me ouvindo não estejam sendo cúmplice ou participante do erro de outros. Se estiver sendo, dá tempo você se afastar ainda. Mas se afasta o quanto antes que seja tarde demais. Senão Deus vai cobrar você que está me ouvindo por conhecer a verdade e insistir em ser participante ou cúmplice do erro de outras pessoas. Tem alguns que usam as escrituras e dizem assim: Deus está me mostrando tantas pessoas para ajudar com tanto. Querido, Deus nunca vai fazer isso. Se você voltar um pouco atrás aqui, por exemplo, em Atos 2:45, olha o que vai dizer aqui. Atos capítulo 2, versículo 45, assim está escrito: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tenha necessidade. Diariamente perseverava unânime no templo, partia o pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, quem tem ajudar quem está precisando. Não há pessoa que tem tirar dos outros até aquilo que eles não têm mais. Tudo que tem aparecido de escândalo, um atrás do outro, adultério, mau testemunho, mau exemplo, tantas coisas erradas, é o que diz no versículo 13, é Deus trazendo à tona para mostrar para as pessoas, para que elas não sejam participantes nem cúmplices do erro dos outros. Só que tem alguns que insistem na dureza de coração e vai ser cobrado depois, porque sabe o que tem que fazer, em vez de reprovar, está provando que insiste em andar em caminhos tortuosos. No versículo 15 diz assim: por esta causa não vos torneis insensato,
mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. Ora, qual é a vontade do Senhor? Que a gente reprove essas coisas, que não seja participante nem cúmplice, mas que se afaste. Não você saber permanecer, sendo participante ou cúmplice do erro dos outros. A vontade do Senhor é que se afaste, para não ser participante nem cúmplice depois, para não pagar pelo erro dos outros. No versículo 17, diz assim: por esta razão, não vos tornei insensato, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. Veja que a Bíblia recomenda a não ser insensato, mas procurar descobrir qual é a vontade de Deus. A vontade é que a gente não seja participante nem cúmplice do erro de ninguém, mas que se afaste do erro dos outros, não ser participante nem cúmplice, porque essa é a vontade do Deus Todo-Poderoso. Nunca seja cúmplice do erro de quem quer que seja, senão depois, cada um que sabe da verdade e insiste, vai pagar um preço muito alto. Eu finalizo essa mensagem deixando uma indagação no seu coração. Você já descobriu qual é a vontade de Deus? Você sabe qual é a vontade de Deus? Quais caminhos você está andando? Será que são caminhos retos ou tortuosos? Será que muitos que me ouvem estão agradando a Deus de fato, mesmo estando na presença? Que você possa parar e se perguntar se de fato Deus está se agradando da atitude de muita gente, mesmo estando na presença dele. Tá bom? Não seja cúmplice de ninguém. Toma atitude enquanto há tempo, porque vai ser cobrado depois. Pode apostar nisso. Tá bom? Não seja participante, reprove e não aprove aquilo que o próprio Deus tem reprovado. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Boa reflexão. Forte abraço em nome de Jesus. Até a próxima.